Olá! Iniciando mais uma semana, que seja uma semana abençoada, produtiva. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos na nossa sexta live de aquecimento. E o que significa isso? Eu preparei aqui 10 lives de aquecimento pré-evento, que será o nosso evento da Semana da Alta Performance na Enfermagem, que inicia dia 5/6 a 9/6. E para você que não fez ainda a sua inscrição, garanta já a sua vaga. Vai lá no link que está na bio do Instagram e não fique de fora. E esses temas que estão sendo preparados aqui para lhe ofertar, para te dar de presente, são temas riquíssimos. E por isso é chamado de aquecimento. E hoje vamos abordar o tema: o caminho das melhores vagas para o técnico de enfermagem. Lembrando que eu trago sempre convidados especiais e hoje não é diferente. Hoje temos aqui uma querida Joselma que vai explanar muito bem aqui esse tema. E você, com certeza, recém-formado, já está atuando, ou acadêmico, enfim, qualquer perfil de profissional da área da enfermagem precisa estar atento para o que vai ser dito hoje aqui, que a sua prática, o seu dia a dia vai lhe encaminhar ou não para as melhores vagas, e isso só depende de você. Então vamos iniciar aqui para que ela mesma se apresente. Vamos lá, lembrando que dá uma destoada, mas nada que vá atrapalhar aqui o desempenho. Então, para você que está entrando, não esqueça de acompanhar, dar aquele like no final, e eu deixo aqui agora a palavra para a nossa querida Joselma se apresentar aqui para nós. Um prazer recebê-la aqui, Joselma. Olá, o prazer é todo meu, Lilian, sempre. Quero dar uma boa noite a todos. Meu nome é Joselma, como a Lilian já disse, eu sou enfermeira, né, tenho a formação de enfermeira, sou pós-graduada em enfermagem do trabalho, gestão em enfermagem, com extensão em gestão também em planos de saúde. Tenho MBA em gestão pública e atualmente estou mestranda do programa de pós-graduação em ensino em ciências da saúde. Mas acima de tudo isso, de todo esse currículo, eu sou apenas a Joselma, pessoa, mulher, mãe, profissional de enfermagem, como todos vocês. Então, quero dar uma boa noite bastante caloroso, dizer que é um prazer imenso estar aqui, que poder falar desse tema tão importante, né, do lugar do técnico de enfermagem, do lugar de destaque que ele tem no mercado, da diferença que ele faz dentro das instituições de saúde, em vários cenários da saúde, é para mim um privilégio, uma honra. Nossa, e só tem a ganhar. Quem está aqui hoje, Joselma, só tem a ganhar. Esse conteúdo que não dá para separar a Lília enfermeira, a Joselma enfermeira, do ser humano. Não tem como fazer isso. Não tem como eu pensar numa melhor vaga se eu não sei onde eu quero chegar e também de que forma eu quero chegar. Será que sempre aquela vaga que você tanto imagina realmente é para você? A gente precisa ter cuidado com isso, né, Joselma? Trazer um pouquinho da pessoa, isso que você colocou brilhantemente. A gente tem aí títulos, somos docentes, graças a Deus não podemos dispensar isso que nos trouxe até aqui, bagagem, para até trocar com as pessoas, e isso é importante. Mas não podemos dissociar, não podemos distanciar do que somos como seres humanos. E eu gostaria muito que você trouxesse aqui, para quem está nos acompanhando, Joselma, essa questão profissional e o pessoal.
que a gente pode oferecer de melhor para o outro que está ali aclamando, né? Porque a pessoa que está deitada no leito, ela está esperando o melhor de nós. E para isso a gente precisa estar bem. Como que a gente vai oferecer realmente uma assistência segura? Eu nem falo mais, apesar de ser enfermeira da qualidade, eu desmistifico um pouco isso. Eu gosto de falar de segurança, porque a qualidade é uma consequência. Se a gente não estiver bem, né, Gisela, nós somos seres humanos. Não tem o que entregar, né? E aí, trazendo para o tema, o que você tem aí na sua trajetória que você pode dividir conosco aqui? Para mim, sempre foi muito importante olhar, quando a gente se olha enquanto profissional de enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico, auxiliar de enfermagem, é que embaixo do jaleco existe uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que inclusive tem uma motivação para ter feito o curso. E às vezes, no decorrer do caminho, a gente vai perdendo um pouco isso. A gente vai também se, em primeiro lugar, ter o resgate da nossa identidade pessoal, da nossa identidade, porque a nossa identidade profissional está ligada à nossa identidade pessoal, ao nosso propósito. Por que que eu escolhi fazer a enfermagem? Por que que eu escolhi esta formação? Qual é o meu propósito? Hoje, as empresas olham muito o profissional e as melhores vagas estão disponíveis, elas não faltam, elas são abundantes para os profissionais que eles entendem o seu papel no contexto da saúde. Perfeito, Jocel. Eles entendem o que querem, o que desejam. Mais do que um movimento, que a gente sempre fala em processos seletivos, é uma via de mão dupla, muito mais do que o movimento de se colocar como alguém numa prateleira para ser escolhido, é você se posicionar para que você também faça esse processo, essa escolha, a partir do que você acredita, a partir dos seus valores, a partir daquilo que você vislumbra para você. A escolha também é sua. E nós, profissionais de enfermagem, enquanto seres humanos, nós precisamos ter essa clareza. Quem eu sou? O que eu quero? O que eu desejo para o meu futuro? Quais são os meus valores inegociáveis? Aquilo que eu não abro mão. E aí eu me coloco à disposição e eu busco uma colocação que vá de encontro ao meu propósito. Mas, ao mesmo tempo, existem aí duas vertentes que são muito importantes. A vertente técnica, da formação, da capacitação, da busca pela educação continuada e permanente, e o autodesenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí uma das habilidades mais importantes dessa trajetória nossa é o autoconhecimento. Até porque o autoconhecimento vai fazer com que a gente se olhe, se conheça, estabeleça a clareza dos nossos valores, e isso vai possibilitar com que o trabalho em equipe aconteça, com que eu consiga fazer uma entrega de qualidade, em que eu sempre me lembre quem eu sou e o motivo pelo qual eu estou naquele lugar, para que eu sempre olhe para o outro, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se relacionar com o outro. Com certeza. E trazendo um pouquinho do que você colocou, eu sempre falo para os meus alunos, os que saem formados e ficam sem direcionamento, ai, professora, mas está faltando vaga. Acabamos de ouvir aqui da Joselma
de fontes, né? Tivemos aí recentemente várias palestras no Corém, onde eu também pude observar que em 2000 e alguma coisa, antes de 2030, vai faltar profissional de enfermagem no mercado, vai ser escasso. Eu vou colocar esse estudo aqui numa enquete, no informativo, no Stories, para disponibilizar para vocês. E é verdade. O que falta? As melhores vagas é algo assim, é um plus. Mas o que você precisa entender é que falta sim profissionais. E realmente aqueles que não estão preparados, que vai além da técnica, porque existem ferramentas. Eu sou recrutadora, a Jocelyn também já passou por isso. A gente tem uma técnica diferente de chegar e olhar para aquele candidato e saber se ele tem perfil ou não tem para galgar ali ou conquistar aquela vaga. Ou então ele já é profissional da instituição e ele quer subir de cargo, ou ele quer... Existem processos seletivos internos. Hoje as instituições estão fazendo muito esse tipo de processo seletivo. Primeiro abre vaga interna e existem ferramentas que são utilizadas pelos recursos humanos, pelos psicólogos, depende da equipe que faz aí todo o processo. Uma dinâmica, ele consegue saber se você sustenta um conflito. E eu digo mais, às vezes eu, colegas enfermeiros que não me deixam mentir, dispõe do seu tempo, nem falo gastar, dispõe do seu tempo mais para a resolução de conflitos. Do que isso em relação a conflitos, Joselma? A gente tem que tomar cuidado dentro de uma instituição, porque as pessoas acham que é só naquele processo seletivo, naqueles 90 dias que ele está sendo observado, mas não são só os 90 dias. Você está sendo observado a todo momento, que se tiver um cargo lá, que você possa ser indicado para fazer lá o processo e tentar essa vaga, você não vai ser nem indicado pela sua trajetória dentro da unidade. Já que o conflito ele traz tudo isso, o que você gostaria de destacar em relação a isso, Gisela? As empresas, elas, qualquer que seja a instituição de saúde, ela quer ter sim um profissional capacitado, aquele profissional que está no movimento contínuo de aprendizado, aquele profissional que busca formação, que busca aperfeiçoamento, que aproveita as oportunidades. Mas mais do que isso, ela quer perceber o quanto esse profissional traz de habilidades comportamentais. E a gente sabe que a quase totalidade, eu arrisco em dizer, dos desligamentos, das rescisões contratuais, elas estão justamente relacionadas a questões comportamentais, que são as famosas soft skills, que a gente chama, que são essas habilidades comportamentais, que é a capacidade de lidar com o diferente, a capacidade de escutar, a capacidade de pensar enquanto coletivo. A gente vive um desafio muito grande hoje, Lília, do individualismo, da briga pelas suas opiniões, da defesa pela sua verdade, de ser escutado, e às vezes nós esquecemos que nós estamos num ambiente coletivo. Perfeito. E quando a gente fala de ambiente coletivo, a gente está falando de uma frequente negociação. E a verdadeira negociação é o ganha-ganha. Não é o ganha-perde, não é o perde-perde, é o ganha-ganha. Então, o movimento do profissional em olhar para esse coletivo, é isso que está me incomodando, porque justamente o conflito é esse embate de ideias diferentes. Sim, que né, é saudável, de ideias divergentes. E né, que é sim, saudável. porque ninguém vai pensar igual, ninguém vai achar igual. Às vezes, de uma mesma situação, a gente tem visões diferentes. E isso é extremamente saudável num grupo, porque as ideias diferentes e
elas se complementam. Perfeito. Mas a gente precisa ter cuidado para que essa ideia ela seja colocada à disposição do grupo. Uhum. E no nosso caso, tem um implicador aí central, que é a pessoa que está recebendo o cuidado, a pessoa, a família, para que eles sejam colocados no centro, para que seja bom para eles, para que seja o melhor para eles. E aí eu dou as mãos para o coletivo, para os meus colegas e busco o melhor. E vai ter dias que as minhas ideias e que o meu posicionamento vai prevalecer, porque aquilo dentro de um contexto coletivo é o mais adequado. Vai ter dias que não, vai ser a ideia do meu colega. E vai ter dias, e tem momentos em que eu vou ter uma opinião diferente, ele vai ter uma opinião diferente, e aí eu vou precisar praticar essa resiliência e essa flexibilidade, que é uma soft skills bem importante, que é o momento de falar, olha, talvez não seja a minha ideia 100%, é 50%, é 20%, e a liderança, ela vai ter esse papel, é um papel forte da liderança, de fazer com que cada parte forme um todo de forma harmônica. E aí o diálogo é muito importante, a conversa. E o diálogo significa, enquanto eu falo, você me ouve, enquanto você fala, eu te ouço. Muito bem. E aí a empatia de se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse no lugar do outro, eu teria essa mesma opinião? Se eu estivesse no outro lado da mesa, eu teria essa opinião? Então, esse movimento, por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é preciosíssimo, porque você conhece os seus sentimentos, as suas emoções, o que é fortaleza em você e o que é vulnerabilidade, e você passa a respeitar o outro, como o outro ser, a outra opinião, e você pratica essa flexibilidade, essa resiliência, essa empatia, essa escuta ativa, e isso ajuda na construção do coletivo, e aí você consegue lidar com os conflitos. Então, é um crescimento que se tem, e na nossa profissão a gente tem essa oportunidade diariamente. Graças a Deus, né? Porque a gente tem o grupo que trabalha conosco, a gente tem o paciente, a gente tem a família, a gente tem a gestão, a gente tem um mundo de pessoas que trabalham conosco, né? A gente tem as nossas lideranças que podem fazer uma leitura às vezes diferente da nossa, por isso que a conversa, o feedback, porque o feedback não é só o feedback da liderança para nós, é o nosso feedback para a liderança, né? Com certeza. E aí a gente precisa se desarmar desse ciclo de que somos donos da verdade, né? É importante que a gente vá se libertando disso para olhar mesmo para o todo, né? E vai ter dias que vão ser mais fáceis e tem dias que vão ser mais difíceis. E nesses dias que forem mais difíceis, que a gente possa aprender, né? A gente não tem controle sobre o que nos acontece. Existem questões que são fatos, né? Aquilo que dá errado no nosso dia é um fato, aquela situação que não aconteceu como a gente gostaria é um fato. A grande questão é o que a gente faz com isso. Se a gente pega essa situação como aprendizado, ou a gente pega essa situação e levanta um muro que nos separa do outro. Então, um ponto que hoje é uma das características
dentro das organizações é a adaptabilidade, a capacidade que o profissional tem de se adaptar. Tem até uma frase célebre que fala, né, que o mundo não é dos mais fortes, não é dos mais inteligentes, não é dos mais espertos. O mundo é daqueles que sabem se adaptar à mudança, ao novo, ao desafio e buscar essas respostas. Tem uma colega que fez uma observação aqui nos comentários, que ela está parada há algum tempo, há uns 10 anos, e o que ela faria, né? Eu acho que a resposta é justamente essa, é fazer essa avaliação. Como que eu estou agora? Em que momento que eu estou agora? Sabe, essa avaliação de clareza. Na minha parte de técnica, na minha parte de hard skills, a habilidade técnica, o que que eu domino, o que que eu não domino, o que que para mim é fragilidade, o que que eu preciso melhorar. E se E, conhecendo, e, né? e Trazendo no meu isso. comportamento, e nas habilidades comportamentais, o que que eu preciso, o que que eu tenho de forte e o que que eu tenho de vulnerável. E aí fazer esse plano, né? Perfeito. Traçar esse caminho do que eu vou investir enquanto profissional, né, tecnicamente, e Perfeito. aquilo que eu preciso investir em mim, porque desenvolver o comportamento, as atitudes, desenvolver é investir em si mesmo. Com certeza. É um É, investimento, atualização. Tanto você como eu e outros colegas estivemos recentemente aí na Feira Hospitalar, teve várias palestras, temas assim riquíssimos. E hoje está em evidência a experiência do paciente, trabalhar com o que o paciente sente, exatamente isso que você trouxe aqui brilhantemente. Quem está do outro lado, de que forma que ele está te enxergando? Ele não tem culpa se você não está de bem com a vida, se você não está feliz ali, ou se você está fazendo o medicamento errado. Enfim, ele não tem culpa. Ele é um ser humano que está ali à procura e precisa ser olhado. Então, hoje, tudo isso que você acabou de trazer aqui, ele engloba o quê? O profissional, ele precisa sim ter habilidades técnicas e também outras habilidades que sejam comportamentais, que vão sim compor, vai trazer uma composição do profissional. Hoje, o que a gente vê? A gente não tem a formação 100%. A gente tem um profissional que acaba de se formar, seja acadêmico, seja na graduação, seja técnico, e infelizmente, outras questões não são trabalhadas. Não tem tempo, não dá tempo, enfim, a grade é curta. Mas isso não impede de você, como profissional, buscar o conhecimento para complementar. Imagina, Joselma, você, eu não sei quando você se formou, mas eu tenho aí um tempo. Se eu parasse lá na época que eu terminei a faculdade, que profissional que seria hoje? Que profissional você seria? E hoje você está aqui trazendo a sua formação, mestranda, eu docente, enfim, e realizadas, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Chegamos, será que a gente quer parar por aqui? Eu não quero, você também não quer. E é assim que tem que ser. Se você não está afim mesmo, então não é a área da saúde que você tem que investir, qualquer outra coisa, porque a área da saúde é constante desenvolvimento, não somente a técnica. Outras habilidades, sem ser habilidades técnicas, comportamentais, lidar com conflitos. Nós somos desafiados o tempo inteiro, né, Joselma? Você lá no seu local de trabalho, eu também no meu. Às vezes a gente leva tudo pronto. A fórmula é essa. Chega lá, um dá uma opinião, outro dá outra, outro dá outra. Se você não tiver essa flexibilidade de falar, e não é mesmo? Que ele pensou, porque ele está lá na ponta. Eu levei a receita pronta, mas nem sempre é a minha receita. Eu levo todo o contexto teórico, tem que ter um embasamento. Isso tem que sair de algum lugar. É da teoria, é da ciência,
de tudo, dos artigos científicos, a gente tem que ter um embasamento. Mas quem está lá com a mão na massa, de repente vai fazer o que você levou, mas da forma que ele consegue executar. E está tudo bem. Somos seres humanos. E esse desafio é enriquecedor. Eu adoro quando eu chego numa situação, eu falo assim, olha, vamos levar para essa mesma situação, mas a gente pode fazer diferente, para chegar no mesmo resultado. E se o profissional ele não está aberto, ai, lá vem de novo essa enfermeira com esse treinamento, ai, não aguento mais falar de segurança do paciente. Ah, de pulseirinha, identificação, nem pensar. Medicação segura, já sei tudo. Se você está nessa pegada, desiste, ainda há tempo. Assim você não perde seu tempo, porque a vida nossa, a saúde, exige isso, né, Joselma? Você colocou de forma brilhante isso daqui. Tem alguns pontos que são bem interessantes, isso que você está falando. Primeiro, a inteligência, né, eu brinco que a esperteza, a inteligência emocional, de aproveitar as oportunidades, né? Gente, às vezes o conteúdo é o mesmo, só que a gente não é a mesma. Nós não somos os mesmos. E cada vez que a gente se depara com aquele conteúdo, a gente aproveita daquele conteúdo algo a mais para o nosso crescimento. Porque sempre nós vamos ser diferentes. A única certeza que a gente tem é a certeza da mudança, né? Isso é bem importante. Então, todas as oportunidades que você tiver no seu ambiente de trabalho, de aprendizado, de conhecimento, de trazer mais habilidade técnica e visão mais ampla do teu ambiente de trabalho, se coloque à disposição, aproveite as oportunidades, né? E uma outra coisa importante dentro dessa questão do convívio, né, de desafiar, né, dos desafios do cotidiano e do conflito, é esse aprendizado, essa disposição que a gente se coloca e que a gente deve se colocar para conviver e ouvir o outro e se permitir ser tocado pelo outro. Perfeito. Né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque assim, nós só melhoramos porque alguém nos tira da zona de conforto. Perfeito. E normalmente aquilo que nos incomoda é aquilo que a gente precisa desenvolver, o que nos falta. Perfeito. Então, se a gente olhar para aquela situação como uma oportunidade de que aquilo que me incomoda... Às vezes eu estou convivendo com uma colega que é muito calma e a calma dela me irrita. Já ouvi falar isso, hein? Eu estou precisando dessa calma. Ou se ela é uma pessoa extremamente proativa e aquele movimento dela me incomoda. Vamos parar para pensar que, de repente, aquele movimento, aquele posicionamento é aquilo que eu estou precisando, talvez, desenvolver. Então, se a gente aproveita essas oportunidades, sabe, eu estar atento a essas oportunidades dentro do momento do trabalho, observar, isso vai também desenvolvendo em nós. Você tinha comentado a respeito de promoção ou de processo seletivo interno. Quantas vezes a gente observa aquele técnico de enfermagem que é aquela pessoa disponível, é aquela pessoa que aproveita a oportunidade de aprender, é aquela pessoa que às vezes você precisa rodar uma escala e passar em outros setores, ela é aquela pessoa que sempre está disponível. Aquela pessoa é a boba? Não, aquela pessoa é a altamente inteligente que está aproveitando as oportunidades para ele se tornar um profissional versátil. Hoje, o mercado pede profissionais versáteis, profissionais generalistas, profissionais que tenham uma visão mais ampla e holística da sua prática profissional.
Então, é este profissional que eu vou olhar tecnicamente e também o seu comportamento para oportunizar a evolução. Perfeito. É Então, constante. assim, a vaga, ela está esperando você. A É, oportunidade está esperando você. E quando você senta para participar de um processo seletivo, para participar de um momento de seleção, o recrutador, ele vai justamente fazer as perguntas que vai perceber qual é o teu investimento na tua evolução profissional técnica e vai também trazer questões que vai mostrar como você se coloca diante dos desafios, daquilo que você viveu, daquilo que você poderá viver, como você lida com aquilo, como você resolve, vai procurar saber sobre os seus valores, vai entender sobre o seu relacionamento com a sua família, porque nós projetamos o que vivemos em casa para o nosso ambiente de trabalho, consciente ou inconscientemente. Então, verdade. o recrutador ele vai olhar, ele vai tentar olhar o máximo o todo, porque ele quer te visualizar dentro da empresa fazendo sentido, Com casando com o certeza. propósito, casando com os valores e tentando fechar a maior probabilidade possível de você somar aquela missão, visão e valores institucionais. Perfeita a Então, colocação. é você aproveitar das oportunidades, buscar. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, eu não tenho. Hoje a gente tem a tecnologia aí, a internet, muita coisa gratuita, muita coisa boa que você pode aproveitar para angariar mais conhecimento, porque o conhecimento é seu. A maior riqueza Exato. que a gente angaria é o conhecimento. E de nós ninguém tira esse conhecimento de nós. Com E ao mesmo certeza. tempo é um transbordamento desse conhecimento para os nossos colegas e também no nosso ambiente de trabalho. Perfeito. Um tempo atrás, aí, não muito distante, né? Não vou colocar minha idade aqui, não, hein? Mas não muito distante, eu era rata de biblioteca, viu, Joselma? Eu ficava lá, era pilha do livro daqui, meu rostinho assim, ó, rezando para a biblioteca não fechar. Hoje, quando eu quero acessar algum material, eu tenho a tecnologia na palma da minha mão. É, tem pessoas, curso à distância, a gente nunca via falar disso. Hoje eu posso fazer até curso que não esteja aqui no Brasil, esteja fora, enfim. Posso procurar tudo que interesse, né? Claro, daí vai depender de cada perfil. O profissional hoje ele tem essa versatilidade. Existem os cursos gratuitos, existem os investimentos que vale a pena fazer, dependendo de onde que você quer chegar. Existem mentorias, existem acompanhamentos. E hoje a gente tem essa condição de estudar dentro de casa. Só que a gente tem que criar uma disciplina, uma rotina. Na hora de estudar, na hora de lavar louça. Lá vai ver uma loucinha antes de entrar aqui. Lá vem, deixei lá. Eu sabia que eu ia ter meu compromisso aqui. Entendeu? Então, a gente tem que ser disciplina. Quando a gente tem disciplina, a gente vai longe. Não preciso nem pegar mais avião. A Juscelma também, né, Juscelma? Não precisa nem pegar avião para chegar lá. Lógico que eu adoro viajar para estudar. Mas isso é pontual, não é uma constante. E hoje você tem ferramentas. Basta saber quais são as fontes. Tem que ser fonte segura, né? Tudo que você vai clicando, que você vai ter. Hoje, você se conhecer, o autoconhecimento, tudo isso faz a diferença na vida do profissional. E as pessoas que trabalham com você, seus líderes, são eles mesmos que estão te observando e que vai te indicar no recrutador. Opa, abriu aquela vaga, eu tenho uma pessoa que tem um perfil. Agora, se você não se enquadra nesse perfil, infelizmente você realmente vai deixar a desejar. E as melhores vagas vão cair aí, ó,
passar pelas suas mãos como se fosse água, porque você não aproveitou as oportunidades. Olha só o tema de hoje, que riqueza! Que riqueza! Então, você tem sim a oportunidade de assistir essa live, oportunidade de assistir outras que virão pela frente. Só que você precisa entender, priorizar, saber o que você quer, onde você quer chegar, porque vaga tem. As melhores, então, nem se fala. Meus colegas aí, seja no Einstein, que aí todo mundo tem o Einstein como referência, né? Também estão atrás sempre me perguntam, você é professora, você conhece seus alunos. Às vezes não tem disponibilidade de ir para São Paulo. Eu também já tive oportunidade, mas por questões pessoais eu não fui, mas isso não quer dizer que não fui, porque cada um tem que priorizar. Às vezes você está aqui no local que você está próximo da sua residência, próximo da sua família, é a melhor vaga, é a melhor vaga. A melhor vaga é aquela que você se sente feliz, que você se sente realizada, que você dá o que você tem de melhor. Porque trabalhar infeliz também não dá, né, Joselma? Você que está aí, já tem uma trajetória, sabe que sair de casa, para deixar seu lar, para ainda chegar num lugar que você não está afim, é muito triste. Fala a verdade. É triste demais. Que são as escolhas, né, Lilian? Eu acho que quando no começo eu falei sobre a identidade, você saber quem você é, o que você quer, o que você deseja, é justamente para você fazer as suas escolhas. Às vezes nós nos colocamos como vítimas da vida. Às vezes nós colocamos, eu trabalho naquele lugar porque eu não tenho opção. Você tem opção. Você tem Exatamente. opção. Você tem a opção de escolher e de lutar por aquilo que você deseja. E a luta é buscar aquilo que vai te capacitar para estar onde você quer estar, seja tecnicamente ou nas suas competências pessoais e comportamentais. Né? Eu lembrei de uma situação que é muito comum, às vezes, dentro das instituições e, às vezes, discursos que a gente ouve, né? Ai, olha, eu não faço isso porque o fulano também não faz. Eu não vou fazer isso porque só eu que faço. Na questão do coletivo dentro das equipes de Uhum. enfermagem. Às vezes a gente justifica o não ser, ou nós justificamos o não fazer, porque ninguém faz ou quase É. ninguém faz. E aí a gente se coloca como sobrecarregado, o Uhum. coitado, a vítima, e É. aí nós vamos nos tornando profissionais medíocres, que quer dizer medianos, aquele É. profissional que faz o que tem que fazer, mas ele não se destaca. E ele não se destaca porque ele decidiu que ele não vai fazer nada a mais porque os outros não fazem. E Então, aí? existe uma dimensão coletiva, que É. quando a gente fala de convivência, de fortalecimento, de trabalho em equipe é fundamental, mas o caminho, o seu caminho, ele é seu. Perfeito. Nossa. A decisão é sua. Que tipo de profissional você quer ser? Perfeito. Você quer ficar nos 95% medíocre ou você quer ficar dentro dos 5% fora da média? Perfeito. Muito bem Então, isso colocado. também é muito importante, porque isso é na hora do conflito, isso é na hora de assumir uma tarefa nova, isso é na hora de contribuir, isso é na hora de ter disciplina para o estudo, isso é na hora de olhar para si e cuidar de si, valorizar o que se tem, querer ser acima da média. E aí você começa a fazer as suas escolhas individuais, e isso faz com que você brilhe, isso faz com que você se destaque, isso faz com que você se torne um profissional diferente. Então, é um passo depois do outro, é um aprendizado
casado depois do outro, é um cotidiano investindo em si mesmo. E quando você investe em si mesmo, automaticamente você está contribuindo para o coletivo. E Perfeito. você está transbordando para o paciente. Eu sempre falo que a experiência do paciente é um transbordamento da nossa Perfeito. Está experiência. Então, em existe uma evidência isso. Está em existe uma evidência. responsabilidade institucional, existe uma responsabilidade das lideranças, mas existe uma responsabilidade da equipe. Um Perfeito. papel específico de cada um nesse contexto. Então, se eu digo para mim que eu não consigo, eu não consigo. Se eu digo para mim que eu consigo. Porque a Exatamente. situação ela pode ser igual para todos, mas sou eu que decido como que eu vou me posicionar, o que eu vou trazer para dentro de mim e aquilo que eu vou eliminar, né? A Bíblia já Exatamente. fala isso. Examina tudo e acolhe o que for importante. Perfeito, exemplar. Sempre trazendo essa consciência. Olha só que riqueza, que informação. Eu recebo muitos alunos desacreditados, sabe, Joselma, que o mercado está escasso. O meu papel de formação é acolher esses profissionais, pensar assim, olha, com ele, você chegou até aqui, você já é um vencedor. Agora você precisa saber onde você quer chegar. A força está dentro de você, está dentro. E todos hoje muito bem colocados, graças a Deus. Eu fui a facilitadora para que eles conseguissem. Mas se não fosse a força interior, ele não estaria lá onde ele está hoje. Quem está me ouvindo aqui sabe o que eu estou falando. Então, isso não tem... que eu chego de alguma forma no paciente, como preceptora, docente, eu chego de alguma forma. Eu formo profissionais. E é exatamente isso, a essência está dentro de você. Não adianta desanimar, porque quanto mais desanimada a energia vai perdendo a energia, né, Joselma? Vai perdendo. E quando você acorda aquela pessoa que está dentro de você, fala, opa, acorda aqui, escuta. Falar para a sua consciência que está lá meio que transtornada, batendo cabeça. Acorda, vamos lá. Não adianta ficar se lamentando. O mundo está aí. Então, é hora de acordar e pensar diferente, virar aquela chavinha. Sabe aquela chave? Primeiro era difícil o curso, fez. Difícil pegar o diploma, pegou. Agora, o mercado de trabalho está aí. É só pensar, mudar a cabeça, que isso também faz a diferença, né, Joselma? Virar essa Sim, chavinha do pensamento, porque pensamento ruim também atrai coisas ruins. Negativas sim. atraem coisas negativas. Sim, e uma coisa importante que eu sempre é o movimento. A Perfeito, palavra motivação, a gente tem que começar ela de trás para frente. Eu tenho perfeito, que agir para ter motivo. Às vezes perfeito. a gente senta para esperar um motivo para agir. Não, É, eu tenho que estar em movimento. movimento. Então, eu tenho que estar em oportunidades onde as pessoas que eu quero modelar estão, ou eu tenho que estar presente no evento do hospital que eu quero trabalhar, eu participo das lives, dos eventos online, dos eventos presenciais, eu busco network, eu busco conversar e contato com colegas que estão já na caminhada, vivenciando, né, Perfeito. sem comparar, né? Tem uma psiquiatra, doutora Ana Beatriz, que fala que o mal da nossa época agora é a comparação, né? A É gente quer verdade. comparar o nosso bastidor ao palco do outro. Não. Cada um tem a sua história,
Cada um tem a sua trajetória, cada um é um ser único que não se repete, que tem o seu caminho definido. Cada um também tem o seu tempo de colher as sementes que plantou. Então a gente não pode se comparar, mas a gente tem que estar nesse movimento de estar nos locais que a gente quer estar, de conversar com as pessoas. A gente fala, quem quer ser lembrado precisa ser visto. Perfeito. E aí, Isso aí. ir em busca, fazer esse movimento. Porque quando a gente faz esse movimento, a gente abre caminhos. E aí, como você falou, a gente deixa a nossa energia lá em cima, porque a gente alimenta aquilo que a gente deseja. Então, a motivação vem da ação. Então, não Isso. fique sentado esperando que caia uma luz sobre sua cabeça e aí você fala, ai, agora eu vou. Não, vá. O Geraldo Rufino, que é um cara sensacional, que está aí nas redes sociais, ele fala assim, põe o pé que Deus põe o chão. Põe o pé, põe o Tem que ter pé, ação. Tem movimenta, que sair do lugar. movimenta. Isso, mostra, né? E aí é extremamente importante isso, né? Eu acredito, até porque numa experiência profissional, numa instituição que eu trabalhei, eu tinha um grupo de técnicos de enfermagem bastante grande e eu contratei muitos deles recém-formados, Eu né? adoro Recife. Bom, eu suspeita a falar, né? É, Porque o meu e tinha público, a muitos que maior tinham, parte. tinha muitos que tinham já uma trajetória, né? E eu tive o privilégio de poder estar com eles e treiná-los e ficar um tempo antes da abertura da unidade. Então foi um privilégio para nós, né? Montarmos a unidade antes da abertura e estar com eles. E uma das coisas que eu falei, olha, façam dessa jornada uma jornada única para vocês. Quem está começando agora, aprenda, ouça, pergunte, explore, seja para as lideranças e seja para os próprios colegas. E os colegas que estão aí na caminhada há mais tempo, comecem essa história como uma história nova. Não tragam mochila, façam uma nova bagagem aqui, né? Queiram Perfeito. aprender, queiram olhar de forma diferente. E aí, isso criou um ambiente de colaboração e de Nossa, cooperação que imagino. foi muito fecundo o crescimento, principalmente o crescimento humano. Porque eu ajudo você, você me ajuda, o seu resultado é o meu resultado. E aí, Lília, a gente vai ter ambientes que vão favorecer isso. Mas a gente também vai enfrentar ambientes que não vão ser muito favoráveis a isso. Por isso, a decisão pessoal do que você vai fazer com isso. E às Exato. vezes o lugar onde nós estamos agora é um lugar que está sendo propício para que a gente desenvolva habilidades que a gente vai precisar para o futuro, com a oportunidade que virá, o grande desafio que virá, ou o nosso sonho que vai ser realizado. Mas o difícil que eu estou passando agora está me preparando para o melhor que virá. Então, às vezes a gente está numa condição, ou às vezes alguém está numa condição que julga ruim ou difícil, ou não é aqui que eu quero estar, mas assim, a pergunta não é o porquê, a pergunta é para que eu estou aqui? O que eu preciso aprender? O que esta oportunidade quer me ensinar para que eu me prepare para o melhor que virá? Perfeito. E isso Então, motiva. a questão é E a lente que a gente vai colocar. Porque com às certeza. vezes o cenário ele vai parecer muito comum, mas assim, com que olhar que eu quero lançar Perfeito. sobre essa situação?
ou a situação de não estar no lugar que eu gostaria, ou a situação de estar no lugar que eu gostaria, mas parte da equipe parece que rema para trás e só eu estou remando para frente, ou meia dúzia está remando para frente. O que que eu faço com isso? Eu justifico que eu não faço direito porque ninguém faz, ou eu aproveito a oportunidade para fazer o meu melhor e, principalmente, o fazer melhor, ele sempre vai ser transbordamento do ser melhor. Perfeito. Isso traz também os profissionais que hoje têm aquela garra. Eu já trabalhei em situações privilegiadas, que tinha tudo, e no caos que a gente tinha que fazer de um limão uma limonada. E o que eu aprendi com aquilo? Que união, todos unidos ali, o mesmo propósito, aquele recurso escasso, a gente deu o melhor e a gente conseguiu muito. E eu levo isso para a minha vida, para a minha trajetória. Mas sempre são flores no caminho. Sempre você vai encontrar materiais tops, de alta qualidade. Mas espera aí, eu sei a essência de fazer aquilo. Então, eu aprendi no caos. Então, a gente sabe, tanto é que a gente sempre fala, tem um ditado, né? Quem já trabalhou no caos, trabalha em qualquer lugar depois. Do que vier, vai. Por quê? Porque você desenvolveu essa habilidade. Precisou o quê? Resiliência. Olhar para aquilo assim, eu vou ter que salvar meu paciente. Ele não quer saber se você tem o melhor tubo, se você tem o melhor ventilador mecânico. Você precisa usar até você conseguir achar uma forma dele receber o tratamento completo. Trazendo tudo isso que foi colocado agora fazer o melhor com aquela condição que você tem. Porque, às vezes, você está sendo testado para ficar para ficar, continuar ou abandonar de vez. E aí a decisão realmente é a sua. Ninguém pode decidir por você. Ou você vai chorar pelos cantos sempre se lamentando, ou você vai levantar a cabeça e falar assim, não, se eu já passei até aqui, se eu já cheguei até aqui, eu vou continuar. Tivemos aí, infelizmente, a pandemia para nos mostrar muita coisa. Muita gente aprendeu e todos aprenderam junto. Não tinha esse negócio, porque é médico, que é enfermeiro, que é técnico. Todo mundo se uniu. Eu não vi. Infelizmente, foi do caos, porque a pandemia foi um caos. Esse exemplo que você trouxe agora, eu posso comparar com o que tivemos na pandemia. Quantas vezes a gente sofreu atrás de profissionais? Eu mesmo participei do hospital de campanha, montei junto com a minha equipe um hospital de campanha, onde a gente falava, meu Deus, não tem profissional. A gente vai ter que formar com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Quer caos pior que esse? A gente viveu uma guerra, né? Uma guerra mesmo. Que todo mundo teve que se unir para fazer de tudo um pouco. E se a gente parasse e se lamentasse? Ah, não, mas não tem o fio guia X, mas não tem o coisa tal, mas olha, no nível da China, o material não dá para salvar. A gente teve que rebolar e a gente conseguiu muito. Pelo menos a gente viu muita, infelizmente, né, pela própria patologia, muita gente dá óbito, mas a gente também salvou. E o que teve ao nosso alcance, todos que participaram, né, desse momento, acho que vai ficar para a nossa memória, né, Joselma? Vai passar aí para as suas gerações. A minha não vai ter geração, porque eu não tive filho, então não vou ter muito o que passar. Mas para quem teve, vai passar para os filhos, para os netos, né? Uma superação. Isso. E o nosso psicológico? Muitos desistiram da área da saúde, que eu sei. Ficaram problemas, não teve, não conseguiu. Não foi só da enfermagem, não, foi uma equipe como um todo. E isso serviu para amadurecer e falar, todos juntos, nós somos mais fortes juntos, porque ninguém faz nada sozinho. O médico vai fazer cirurgia sozinho? Fala para mim, José, mas consegue? Não consegue. Se não estiver lá
o residente, ou o primeiro auxiliar, o volante, enfim. É importante, todos unidos, mas você precisa saber onde você quer estar. Como eu sabia, né, que essa live ia perdurar, se deixar aqui a gente vai a noite toda, mas a gente tem um Se tempo, deixar, a né? gente vai. E aqui são vários elogios, então, vários, hoje, Selma, perfeito, excelente, incrível, que live maravilhosa. Professor, eu ouvi dizer que a enfermagem vai deixar de existir em 2030, eu acho. 2030, depois a pessoa Por conta corrigiu, da não, não vai inteligência deixar, não. visual. Eu vi, para pegar esse gancho aqui da inteligência artificial, eu tive, né, nesse evento aí na semana, na sexta-feira, lá na feira hospitalar, e aí eu assisti uma palestra que falou exatamente isso, da inteligência artificial. Aí, só assim para exemplificar, foi dado um comando para uma pessoa que foi para a Lua lá, um robô, fazer uma cirurgia. Ele fez a cirurgia em qualquer lugar, mesmo um ser humano. Aí teve que falar, não, mas a cirurgia é no ser humano. Aí ele fez com o ser humano com a cara de dor. Ou seja, ele vai entender o comando da forma que ele entendeu. Ele não, ele precisa, aí você vai precisar deslanchar. Precisa ter um anestesista, precisa ter uma ketamina, precisa ter um propofol, precisa... Gente, por mais comando que você dê para uma inteligência artificial, vai precisar do cérebro. Não vai deixar de existir. Fiquem tranquilos, pelo menos a área da saúde lida com seres humanos, tem cirurgia robótica, mas quem é que está por trás de tudo aquilo? É o cirurgião, é uma equipe, é enfermar. Eu amo a tecnologia, sou muito fã, né? Você ter acesso aí, nome de medicamentos, vai lá o código de barra lá, é o paciente tal, medicamento X, na hora tal, vai checar. Perfeito, mas precisa de alguém para executar, e esse alguém é o ser humano. É, Então, por favor, é né? isso que é importante, né, Lia? A clareza de que a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Exato, Quem exato. garante o fim é o ser humano, Perfeito. né? Então, a tecnologia é uma ferramenta que vai facilitar a nossa vida e eu acho que a gente estava até comentando isso um pouco mais cedo, né, sobre o viés da tecnologia, de algumas tecnologias, né, de alguns desafios que sobrecarregam os profissionais de enfermagem, às vezes de processos administrativos, e nos tiram da beira do leito, do cuidado. Uhum, Eu acho uhum, que a inteligência artificial, justamente, ela vem para facilitar uhum. e simplificar a nossa vida no sentido administrativo e de registros e em algumas questões técnicas, para que a gente tenha mais tempo com o ser humano, o nosso Perfeito. humano com o humano de quem a gente cuida. Então, eu não acredito que a inteligência artificial ela vá nos substituir, ela vai nos auxiliar de forma bem grande no nosso dia a dia, nos nossos registros, como Big Data, né, É, como banco de dados, como preenchimento, como facilitação, mas não nos processo. substitui como relacionamento e cuidado, né? Eu acredito muito nisso, e é por isso que eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar é Uhum. que os profissionais eles se olhem com cuidado, se olhem com carinho, se olhem com respeito, saibam que podem fazer as suas escolhas, que são capazes de atingir o nível que quiserem, se assim decidirem fazer, que tudo a gente paga um preço, a gente tem que pagar um preço, né? E eu Perfeito. sempre falo no sentido assim, você quer saúde. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou com foco na minha. Deixa eu ver aqui que a conexão acontece.
né? Ainda mais uma live dessa, esse teor, esse horário, e aqui chove bastante. Então, pessoal, para quem ainda está por aqui, não deixem de aproveitar, não deixem de fazer a sua inscrição para o evento, que começa dia 5/6 a 9/6, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem. Você que está aí e ainda não fez a inscrição, corra lá no link que está na bio do Instagram e faça a sua inscrição. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a minha colega aqui. Com certeza o sinal caiu, mas vamos lá. Quero uma despedida à altura, porque ela merece. E vocês também, com certeza, que estão aqui, que estão participando, gostaria que deixasse aquele like depois da live. Não deixem de curtir a página, de deixar a sua mensagem. A sua mensagem é muito importante lá, o que você achou, seu feedback. Se isso fez sentido para você, com certeza já cumprimos aqui o nosso papel. Então, espero, deixa eu ver se eu consigo contato com ela aqui, para que ela faça aqui uma despedida bacana. E para vocês que estão aí, coloque aqui para mim. Quero saber se tem alguém aí ou se caiu geral. Me dá aqui um oi, me fala o que vocês acharam, se gostaram do tema. Fez sentido, olha lá, parabéns pela live. Então, tem alguém aí, que legal. Deixa eu ver aqui que eu não desisto. Sou brasileira, não desisto nunca. Vamos ver se a gente consegue aqui, mesmo com essa instabilidade, colocar as considerações finais aqui. Vamos tentar mais um pouquinho. Tudo que é ao vivo, né? Tecnologia, pode acontecer. Então, vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta, aproveite que já estamos finalizando. Hoje a live, ela rendeu. É um assunto muito, muito, muito importante, relevantíssimo na nossa área. Comportamentos, a forma que você lida com certas situações, conflitos, isso vai dizer que profissional você vai ser para o futuro e com certeza alcançar as melhores vagas. Vamos tentar mais um pouco. Acho que o sinal dela está variando, ou aqui mesmo, por conta da chuva. Vamos ver mais um pouco. Depois, pessoal, quem estiver aí, quem participou dessa live ou quem vai assistir posteriormente, se tiver alguma pergunta, quiser fazer, deixar lá na mensagem, tanto eu como a Joselma, a gente com certeza vai responder. Pelo tempo aqui, a gente vai precisar encerrar. Eu, assim, de coração, para quem ficou até aqui, eu agradeço. Coloco aqui à disposição que vocês precisarem em relação a esse tema. A Joselma é muito, muito querida, com certeza vai responder. E para você que está aí, não esqueça, não precisa pedir desculpa não, Joselma. Não tem problema. Estou tentando aqui, né? Que eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, estou tentando ainda a conexão aqui com você. Para você que está aí, que ficou até aqui, aproveitou, não esqueça, amanhã também teremos live de aquecimento e você não pode ficar de fora. A partir das 21 horas, encontro com você aqui. Então, até amanhã, pessoal. Gratidão e pensem, reflitam, onde que você quer chegar. Pensou? Então, agora vamos colocar as ferramentas e conquistar aí o melhor que a vida tem para te proporcionar. Até amanhã, se Deus quiser.